Fala galera, bem-vindos à Rede Coxa, eu sou o Luiz Neto, comigo aqui o Dr. Viale, candidato à presidência pela chapa União Coxa, o Jango, primeiro vice-presidente, aqui nos bastidores também está a Mari, que é a candidata à segunda vice-presidente, primeira mulher a concorrer a um cargo no Curitiba. E vamos para a nossa entrevista, a primeira das 3 entrevistas que a gente vai fazer com as 3 chapas concorrentes à presidência do Curitiba, do triênio 2021, 2022, 2023. Antes de começar a entrevista, não posso deixar de citar os nossos apoiadores. A Rádio Táxi Faixa Vermelha, a Cine Bebidas, a Capaze, que faz os tapetes, né? Inclusive a gente sempre fala que o gramado aqui do nosso estúdio é muito melhor do que tem no Chiqueiro. E por último, não menos especial, a WS Tech, que é a empresa que hospeda o site da Rede Coxa. Sem mais delongas, vamos lá para a entrevista. Então vamos lá para a primeira pergunta, que será respondida pelo Jango. Eu já passei para eles nos bastidores as perguntas, para eles se organizarem, né, quem vai responder primeiro. Então vamos lá. Jango, haverá mudanças nos planos associativos do Curitiba? A chapa União Coxa vem com uma proposta de o Curitiba o time do povo. Inicialmente, nesse primeiro ano de mandato, até por conta das questões estatutárias, não há uma possibilidade de mudança imediata. Até porque esse orçamento que vai ser aprovado agora, ele vai estar em vigor para o próximo ano. Mas uma das primeiras propostas que a gente vai apresentar junto ao Conselho Deliberativo é a mudança da nomenclatura, né? Caracterizando realmente alguma coisa que vincule a esse slogan nosso, que é o time do povo, né? Ou seja, a gente pretende colocar o sócio da alma guerreira, o sócio coxa doido, o sócio da torcida que nunca abandona, trocando a nomenclatura atual. Essa é uma das propostas que a gente vai apresentar de imediato. A segunda pergunta é sobre categorias de base. Quem vai responder é o Viale. Como será feita a observação de atletas para as categorias de base do clube? Como será feita a transição para o elenco principal? Futebol é a nossa prioridade. Quando eu falo futebol, eu incluo o profissional, o feminino e principalmente a categoria de base. Nós vamos, através de pessoas pré-designadas, buscar atletas principalmente na região sul e sudeste do país, mas esses atletas eles não virão para o Curitiba simplesmente para participar como em treinamentos. Eles serão inicialmente avaliados do ponto de vista médico, psicológico, vai ser criado um plano de carreira para esses atletas, um investimento maciço na saúde, na cultura, principalmente no domínio de uma língua estrangeira, seria o inglês, o espanhol, para que esses atletas, na sequência, se tornarem, no olho do europeu, no olho de outros centros esportivos, quando eles forem negociar a sua participação, eles já poderão, com o domínio da língua, ter uma valorização no seu preço. A curto e médio prazo, nós achamos que a valorização desses atletas vai se basear exatamente no trabalho importante que será feito em cima deles. Bom, para responder a terceira pergunta, a Mariana Líbado entrou no lugar do Jango aqui ao meu lado, e a pergunta é justamente sobre ingressos. Qual é a posição da chapa em relação ao preço de ingressos? Bom, Luiz, como o Jango já tinha falado anteriormente, a nossa chapa tem muito forte o vínculo de trazer o Curitiba como time do povo novamente. E isso significa que a gente tem que privilegiar e tentar trazer todas as pessoas de volta para o estádio. Porque o Curitiba, a torcida do Curitiba, ela faz parte do time, ela se funde na história. E a gente sabe que nos maiores momentos nossos de glória, a torcida estava junto com o time. Então a gente precisa dessa sinergia de novo. E por isso, não é uma das nossas propostas, por exemplo, aumentar o preço do ingresso, como aquelas velhas políticas que tinham, para forçar o torcedor a se associar. Né? A gente pretende realmente fazer um estudo para que não haja realmente uma divergência entre planos de ingresso e planos de sócio, mas a gente quer tentar realmente trazer todas as pessoas de volta para o estádio. Se eleita, qual será a relação da diretoria com as torcidas organizadas do Coxa? E com os grupos de torcedores, sites de torcedores e influenciadores digitais?
Nós temos uma planificação para essa situação das torcidas organizadas e também das redes sociais e os influencers, no seguinte sentido, né? São todos parceiros do clube. E assim serão tratados, como realmente são, parceiros do clube. A gente pretende fazer um indicativo junto às torcidas organizadas na criação de uma associação das torcidas, para que haja um vínculo, para que não haja um vínculo de dependência com o clube em nenhum sentido, até por conta do Estatuto do Torcedor, e para que essa associação realmente funcione para o bem desses nichos, né, que são as torcidas organizadas. Além disso, né, as questões das redes sociais, como a Rede Coxa e outras mais, né, Gurias do Couto, Piás do Couto, e os nossos influencers, que são de grande importância. A gente precisa ter junto aos canais das redes sociais do clube, como YouTube, Instagram, Twitter, nós precisamos ter uma ativação maior e engajamento também. E para isso a gente conta com os influencers, né, nesse sentido. A gente vai fazer uma parceria bastante grande, porque a gente trata todas essas situações, das organizadas como as redes sociais, como parceiros do clube. Vou complementar a pergunta. A gente teve uma situação muito parecida na última gestão, entretanto, com os primeiros erros em campo, tanto as redes sociais como a própria torcida começou a cobrar a diretoria, e algumas vezes de maneira mais bruta. Em caso de críticas mais severas à diretoria, tanto da torcida organizada quanto das redes sociais dos influencers, essa parceria seria mantida? Posso dizer que sim. Eu já fui de torcida organizada, sei bem como é que são esses tipos de cobranças, faz parte do processo democrático, inclusive, e, obviamente, não havendo agressão física, depredação de patrimônio, tudo é aceitável, né, dentro de uma lógica educacional e democrática. A próxima pergunta diz respeito ao patrimônio do Curitiba. Quem que vai falar sobre essa pergunta? Viário? Então vamos lá. Viário, na área patrimonial, o que se pretende fazer com o estádio Couto Pereira, os 2 centros de treinamento e o imóvel da antiga churrascaria? Reforçando sobre o CT Bairosna. Ele precisa de reformas, afinal, ele está aquém de vários CTs aí do Brasil. Como torná-lo uma referência? A informação que nós temos é que, do ponto de vista administrativo, CT, departamento médico, departamento de fisioterapia, eles foram reformulados e estão em plenas condições. Com relação ao estádio Couto Pereira, você, para fazer qualquer investimento em novo estádio, primeiro você tem que ter uma dívida zerada. Um clube que deve praticamente 300 milhões não pode pensar em extravagâncias. Na minha maneira, já há 3 anos atrás eu já pensava assim, é um investimento maciço principalmente na segurança e manter o estádio Couto Pereira como ele está para 40 mil pessoas, no centro da cidade, que não há necessidade de não fazermos nenhuma loucura. Sobre o CT Bairosna e sobre churrascaria, o que nós podemos falar? O CT Bairosna é aquilo que eu disse. Eu acho que foi feito um campo novo para o treinamento, sofreu várias reformas. O CT lá de Campina Grande, que a gente não sabe o que pode ser feito com aquilo, vai depender depois da posse de um diagnóstico sobre as possibilidades para aquele CT, e a churrascaria também tem que ser feita uma avaliação, o que é mais viável e o que vai ser mais produtivo para o nosso clube. Sobre o CT ainda, né, é sempre bom lembrar que qualquer alteração no que diz respeito ao patrimônio do clube não depende apenas do Conselho Executivo, mas também do Conselho Deliberativo. Então, tudo que as chapas prometerem, qualquer uma das 3, ainda de qualquer forma precisar passar pelo Conselho, tá bom? Quais são as vantagens institucionais e mercadológicas para a sua chapa manter a marca própria no fornecimento de material esportivo no Curitiba, caso vitoriosos nessa eleição? Bom, Luiz, a gente tem que tratar o clube como uma empresa. Essa é a nossa forma de gestão do clube, de gerir o clube que a gente imagina uma vez assumindo esse desafio. Pensando em gerir o clube como uma empresa, o que a gente tem que pensar sobre a nossa fornecedora de material esportivo? Se ela é lucrativa ou não, né? Mas, para além disso, a gente também tem que pensar nas facilidades que uma marca própria nos traz, que nós aqui particularmente vemos com muito bons olhos.
que é o caso de você fazer materiais, camisas exclusivas, desenhos exclusivos, materiais para mulheres, materiais para crianças, coisa que sempre foi muito pedida pela torcida e nunca teve a possibilidade de ser atendido. Então, esses são pontos muito positivos. Ao mesmo tempo, a gente também tem que lembrar que nós somos um clube de futebol, então temos que sempre ter esse como base e nós damos conta de cuidar de uma marca própria, né? Isso tem que estar sempre na nossa cabeça, né? Outro ponto que é importante ser ressaltado é a qualidade dos materiais. A gente precisa realmente se atentar se não dá para melhorar, se não tem um potencial ali melhor para ser ajustado. E a distribuição, que eu acho que hoje tem uma reclamação muito grande, né? Às vezes outras lojas recebem antes, lojas online recebem antes do que a própria loja ali no Couto Pereira. Perfeito. A gente teve um caso, inclusive, uma vez que uma camiseta saiu em uma loja online mais barato que na loja e antes, né? Maria, próxima pergunta, acho que é para você também. O que a Chapa planeja com relação às mulheres torcedoras do Curitiba? Bom, Luiz, acho que na sua introdução você falou que nós somos a primeira e única chapa que trouxe para o Conselho Diretivo uma mulher. Acho que já é uma abertura que o clube precisava fazer há muito tempo, porque nós mulheres sempre fizemos parte da história do clube. Ao mesmo tempo, o que a gente precisa? Não é só ter a figura ali da mulher ali dentro. A gente quer realmente trazer o apoio das mulheres no Couto Pereira, no sentido de estar participando da nossa gestão, de poder dar sugestões que elas merecem, de ter as suas opiniões ouvidas e respeitadas lá dentro. Isso é importante por quê? Porque o Curitiba ele não é só dos homens, né? Como foi tratado por muito tempo na sua história. As mulheres não tinham direito a voto há muito pouco tempo. Isso é um absurdo se a gente for pensar do ponto de vista da nossa sociedade hoje. Infelizmente isso mudou, mas também tem muito mais coisa para ser feita, né? A abertura é muito maior para ser implantada. Mas é isso que a gente tenta fazer com a nossa gestão. Criar uma diretoria ali de conversa direta com as mulheres, que elas possam realmente trazer as suas sugestões, as suas orientações, enfim. E, claro, também formar novas lideranças dentro do clube, especialmente lideranças femininas. Show de bola, os gurias do Couto agradecem. A próxima pergunta é para o Viale. Essa é a mais capeluda, né, Viale? O que aconteceu no Campeonato Paranaense de 1998 com o goleiro do Irati? Que bom que vocês perguntaram isso. Eu gostaria de falar aqui publicamente que nos meus 60 anos dedicados ao esporte paranaense, algumas vezes brasileiro, nunca, e eu desafio, nunca eu fiz qualquer contato com qualquer tipo de dirigente ou jogador de futebol no sentido nem de premiar, como também de outras atividades dos clubes. Simplesmente o que aconteceu com o Irati, e não foi o goleiro do Irati, foi o goleiro reserva, né? É coisa para você fazer contato. Eu estava saindo do hotel, me passaram o telefone, querem falar com alguém da diretoria. Eu atendi o telefone e quando o goleiro reserva do outro lado me disse: eu nunca fiz isso, doutor, não sei, e eu fiquei meio surpreso na hora, e isso está à disposição de vocês no processo na federação, no tribunal. Eu disse para ele: olha, passe depois em Curitiba que nós conversamos. Foi a única coisa que eu falei. Na sequência, houve uma tentativa de penalizar o clube. Ele seria suspenso das suas atividades por 5 anos, além do rebaixamento. Então, em respeito às pessoas envolvidas naquela situação, algumas delas que hoje nem mais estão aqui presentes, em respeito à memória dessas pessoas, eu fiquei quieto, fui cobrado pela minha família que eu devia falar a verdade, mas o que aconteceria se eu contasse a verdade? O clube seria rebaixado e você, a Mari, o Jango como torcedor, ia dizer o seguinte: o Viale contou a verdade, mas ele podia ter ficado quieto. Então, para que não houvesse o prejuízo do clube, eu fiquei quieto. A pergunta foi formada em conjunto pelo nosso jornalista Vinícius Garcia e pelo DOC, o Felipe Bueno. Então vamos lá. No G5 formado pela Chapa está o nome do Jango. O Jango tem diversos cursos nacionais e internacionais de gestão de futebol. Todos eles partem da premissa de uma visão sistêmica para um clube. Partindo disso, 3 questões. Qual será a função do Jango?
Todo o conhecimento adquirido em seus cursos darão a responsabilidade de olhar para o futebol? E a terceira, como a chapa olha para a utilização das tecnologias e Big Data voltadas às tomadas de decisão no futebol? Vamos começar então pelo fim, Luiz, né? O Big Data e a tecnologia. O Big Data nada mais é do que um sistema globalizado de informações, né? Todas as informações que existem no mundo do futebol, no mundo dos esportes, elas vão parar lá num sistema, num computador, num servidor. E aí esse Big Data traz as informações filtradas dentro de alguns outros sistemas, como para o futebol, o iScouting, StatScout, e aí, né, os clubes, por si próprios, né, contratando serviços, eles fazem um segundo filtro de informações para trazer as suas equipes técnicas, né? A questão da tecnologia ela é importantíssima hoje, ela é o diferencial dos clubes, porque sem a informação você não consegue atingir um nível de qualidade nas contratações, no desenvolvimento dos treinamentos, no desenvolvimento, inclusive, da evolução dos atletas de base. Você precisa dessa tecnologia para fazer o desenvolvimento completo do jovem atleta, desde lá do sub-13 até a transição final dele na categoria sub-20 e depois o profissional. E aí, né, os clubes, por si próprios, né, contratando serviços, eles fazem um segundo filtro de informações para trazer as suas equipes técnicas, né? A questão da tecnologia ela é importantíssima hoje, ela é o diferencial dos clubes, porque sem a informação você não consegue atingir um nível de qualidade nas contratações, no desenvolvimento dos treinamentos, no desenvolvimento, inclusive, da evolução dos atletas de base. Você precisa dessa tecnologia para fazer o desenvolvimento completo do jovem atleta, desde lá do sub-13 até a transição final dele na categoria sub-20 e depois o profissional. E aí você tem que efetivamente usar essa tecnologia. Só que para usar essa tecnologia você precisa ter também as pessoas capacitadas, né, a entender as ferramentas, entender as questões técnicas da sua comissão técnica, o seu treinador, o fisiologista, o seu nutricionista, porque são informações necessárias lá para o dia a dia, para a elaboração de treinos, para a elaboração de atividades específicas, às vezes fazer uma escala, né, com o jogador, quando ele vai folgar, quando ele vai jogar. Então são informações que são importantíssimas, né? Para não me alongar muito, a primeira questão que você falou é qual seria a minha função dentro do G5. Na verdade, o estatuto não prevê, né, nenhuma função específica para os vice-presidentes, né? É um conjunto, é um presidente e 4 vices, mas nenhum com atividades específicas. Então, a nossa contribuição vai ser estar ao lado do Dr. Viário para a melhor condução possível dentro do mandato que a gente for eleito. Então, não há uma contribuição específica, mas estaremos lá, com certeza, apoiando e nos dedicando no dia a dia. Como eu disse, então, não haverá uma atividade específica para cada um de nós do G5. Mas, efetivamente, esse conhecimento, até por conta que eu fiquei aí 3 anos fazendo esse modelo de capacitação, nesse encaminhamento. Vejam só o exemplo do próprio Bahia, do Fortaleza, que são clubes onde os seus dirigentes fizeram esse tipo também de capacitação. O presidente Marcelo Paz, e não o presidente hoje do Bahia, mas o Marcelo Santana anteriormente, também fez um processo todo de capacitação e foram clubes que saíram lá da Série B, C e D e hoje estão muito bem aí na Série A. Então é um processo que tem que ser contínuo, né? Esse início aqui no Curitiba espero que seja promissor em relação à nossa capacitação e junto com a chapa que a gente espera comandar o clube nesses próximos 3 anos. Miranda e Rafinha, lateral, né, estão próximos ao fim de carreira. Como a sua chapa pretende repatriar esses atletas e como nós vamos fazer para pagar e lucrar e ainda fortalecer a marca Curitiba utilizando esses 2 atletas? Qual é o torcedor do Curitiba? E aí eu me coloco como esse torcedor que não gostaria de ter atletas desse nível como Miranda, Rafinha dentro do nosso plantel. Nós vamos fazer o possível e o impossível para que numa negociação com esses atletas que já expressaram seu desejo
de terminar a sua carreira no nosso clube, conseguimos trazê-los, fazendo aí voltar a alegria do nosso torcedor. Eu pessoalmente penso sempre que a formação da nossa equipe principal, ela deve ser uma equipe mista, com 5 a 6 atletas de mais experiência, mesclando com outros atletas da base. Mas fique tranquilo, torcedor, vamos fazer o possível e o impossível, avaliando as condições financeiras do clube para trazer jogador desse nível de volta ao Curitiba. Bom, a próxima pergunta é sobre questões sociais, né? Recentemente, o clube começou a se posicionar de maneira mais ativa e incisiva nas questões sociais, como o combate ao racismo e à LGBTfobia. Como sua chapa vai tratar essas situações caso seja eleita? Bom, Luiz, realmente nós somos o time do povo. E sendo o time do povo, a gente tem que ser o time de todos os tipos de povos, né? Então, o que a gente pretende é trazer essas pessoas para perto, todas elas são bem-vindas, todas elas devem ser bem tratadas e respeitadas dentro do nosso clube e das nossas ações. Essa é uma tendência do mercado, inclusive, as grandes marcas mundialmente conhecidas hoje estão se posicionando firmemente sobre essas questões e é o que a gente deve seguir fazendo também. Quais são os planos da chapa para os esportes virtuais, os chamados e-sports? Visto que o cenário competitivo de games cresce a cada dia, lucra mais a cada dia e é a indústria de entretenimento que mais lucra no mundo há pelo menos 5 anos. Essa situação do esportes, ela está prevista, inclusive, dentro do nosso projeto. Não só o esporte, mas também outros esportes até radicais. A questão específica do esportes, a gente pensa na sequência, um estudo, né, de viabilidade de um player e um manager. Esse custo a gente entende que é viável para o clube, é um custo que não é muito elevado, principalmente para os jogos de FIFA, e a gente pretende implementar. Nessa toada também a gente pretende colocar em prática a promoção de eventos desse esporte dentro do Couto Pereira, né, que é uma previsão também do nosso plano de metas, que é transformar também o Couto Pereira numa fonte de receitas. E um evento desse, obviamente, né, até porque hoje é um evento bastante popularizado, né, dentro do esporte eletrônico, não só brasileiro, mas mundial, e é um esporte também atrativo, né, que daí você consegue trazer novos patrocinadores, consegue trazer novos investimentos, e aí também o nosso próprio atleta e o nosso manager para, quem sabe, tem aí títulos expressivos também pelo Curitiba. Eu agradeço demais a Mariana, o Jango, o Dr. Viale, que está aqui do lado, por comparecer aqui, né, conversar conosco, passar para o torcedor um pouco das ideias que eles têm para o futuro do Curitiba. E é isso. Não perca, temos ainda mais 2 vídeos com as outras 2 chapas, a União Coxa, essa aqui, a Curitiba Ideal e a Curitiba Responsável. Acompanhem tudo aqui. Obrigado desde já. Até mais. Não esqueça de curtir o vídeo, compartilhar. É isso aí. Falou, tchau, tchau.